Saudações, queridos irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Sabatina Avançada. Comentários profundos e muito avançados sobre os temas da Escola Sabatina. E esta semana estamos estudando sobre as origens de Abraão. No nosso vídeo, no primeiro vídeo da revisão da Escola Sabatina sobre esta lição, falamos sobre a viagem de Abraão para a Terra Prometida, a Terra de Canaã. Isso está em domingo 1º de maio. E agora estamos estudando, vamos prosseguir com os comentários desta lição, estudando os dias restantes, né? E começamos com segunda-feira, dia 2, tentação para ir peregrinar na terra do Egito, e isso sem a permissão de Deus. É irônico ver que depois que Abraão chegou na terra de Canaã, ele unilateralmente, sem ser chamado por Deus, decidiu ir viajar ou peregrinar na terra do Egito porque havia fome na terra de Canaã. Essa é uma falta de fé da parte do patriarca que é chamado o pai da fé. Mesmo Abraão, sendo chamado pai da fé, mostrou uma fraqueza, uma falha aí de caráter, né? Uma falta de fé nas promessas, no Deus que fez as promessas. Porque se Deus chamou ele para ficar ou para ir na terra de Canaã e prometeu em Gênesis capítulo 12, prometeu dar essa terra para ele e também a sua semente, o próprio Deus ia resolver o assunto da fé, porque Deus, o mesmo Deus que fez a promessa, ia se encarregar para alimentar o seu servo. Mas Abraão tomou a iniciativa de ir para a terra do Egito sem ser chamado por Deus a fazer essa ação, que é a tentação de ir para o Egito. A lição diz assim, vamos ler uma parte da lição que eu achei muito interessante, diz assim: a tentação do Egito era um problema frequente para os israelitas. O Egito assim tornou um símbolo de humanos confiando em humanos e não em Deus, e é verdade. Abraão tinha que confiar em Deus em vez de tentar resolver a situação da maneira dele. Então, seres humanos confiando em outros seres humanos em vez de confiar em Deus. No Egito, continua a lição, no Egito, onde a água podia ser vista diariamente, a fé não era necessária, pois a promessa da terra era imediatamente visível. Comparado com a terra da fome, o Egito parecia um bom lugar para se estar, apesar do que Deus havia dito a Abraão. Claramente vemos dessa situação, terra de Canaã, de fome, de dificuldade, que precisa fé para sobreviver, e a terra do Egito, segundo a lição aqui, também segundo a perspectiva bíblica, vemos que o Egito oferecia melhor aparência, né? As coisas eram mais fáceis. Então isso acontece justamente com o povo de Deus. Deus nos chama para uma vida de renúncia, de fé, para confiar implicitamente nele, e muitas vezes olhamos para o mundo. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos resolver as coisas da maneira que bem nos parece. Igual que fez Abraão, e mesmo ali, chegando lá, ele pecou, mentindo, né? Dizendo que a sua mulher não era, né? Sarai não era sua mulher, senão sua irmã. Palavra de Deus agora no Espírito de Profecia. Vamos ler um trecho no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. Vai falar também sobre a tentação que o povo de Deus também está passando para ir fazer as coisas do nosso jeito e ir para o Egito. A Igreja do Senhor hoje está seguindo, por assim dizer, os passos aí, né, de Abraão, quando ele decidiu unilateralmente, sem ser enviado ou mandado por Deus, a ir na terra do Egito, dando costa para a terra de Canaã. O Espírito de Profecia, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217, diz o seguinte: encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós, e, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que a paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo do Egito.
Então vemos aqui, vou fazer um breve comentário sobre esse texto, vemos que a igreja está voltando para o Egito, que simboliza o mundo com seus prazeres, uma terra que aparentemente parece melhor do que a terra prometida, melhor do que o céu. Claramente, a tentação que passou a Abraão, muitos entre nós, o povo de Deus, a sua igreja, está passando, porque a igreja somos nós. Quando o texto diz, a igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito, é que o povo de Deus está olhando para as coisas desse mundo, está com pecado no seu coração, querendo ou almejando, cobiçando as coisas do Egito, né? Por exemplo, quando o povo de Deus, quando Deus, através do seu servo Moisés, tirou o seu povo do Egito e mudou a alimentação deles, né? De carne, aquelas coisas que ele comia no Egito, e Deus, para prepará-los e para ter um encontro bem mais profundo com eles, Deus tirou a alimentação carne e dando no seu lugar o maná, mas o povo reclamava, eles cobiçavam e se lembravam das paneladas de carne que eles comiam no Egito. E hoje, com a mensagem que nós temos sobre a alimentação, ou a grande visão que Deus deu para Ellen White em 1863, onde ele deu os princípios da reforma para a saúde, né? Nos quais o povo de Deus deveria abandonar o consumo da carne. Muitos também estão querendo voltar para o Egito, para as paneladas de carne, de peixe, de churrasco, etc., de Coca-Cola, refrigerante, café, etc., né? Então vemos aqui o desejo, a tentação pela qual passou o nosso patriarca Abraão, que é o pai da fé. Muitos de nós também estamos passando, porque ele foi para o Egito sem ser chamado, sem ser mandado por Deus, né? Então ele deixou a terra prometida e foi para o Egito. E a mesma tentação, muitos de nós estamos passando por essa tentação, querendo ir para o Egito, no lado mais fácil da coisa. Diz o texto aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 5, 2:17. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo do Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus está levando nossas igrejas por toda parte. Está duvidando. E no caso de Abraão, ele também duvidou. Porque se ele não tivesse duvidado, ele não ia deixar a terra de Canaã sem a permissão de Deus para ir na terra do Egito. Isso é prova de que ele duvidou, fraquejou na fé aí, igual que muitos de nós, como povo de Deus, estamos duvidando nas suas promessas. Continua o texto. Satanás assim o deseja. Satanás quer que você duvide de quê? Dos testemunhos do Espírito de Deus também, né? Duvidando das suas promessas, né? Satanás quer, né? Satanás assim o deseja, diz o texto. Continua o texto. Pastores que pregam o eu em lugar de Cristo desejam que seja assim. Então, duas categorias de pessoas querem que a igreja de Deus voltem para o Egito. O primeiro é Satanás. O segundo são os pastores que pregam o eu. Não todos os pastores, mas aqueles que pregam o eu em lugar de Cristo desejam que seja assim. Os testemunhos não são lidos e apreciados. Deus tem falado a vocês. Luz tem sido derramado da sua palavra e dos testemunhos, e ambos têm sido desprezados e desobedecidos. O resultado aparece na falta de pureza, consagração e fervente fé entre nós. Então, claramente vemos o que está acontecendo com a igreja de Deus, querendo voltar para o Egito. O Egito é símbolo do mundo e seus prazeres, né? Onde aparentemente tem mais pão, abundância de pão, a vida mais alegre. Ou seja, o caminho largo onde você pode entrar com todas as coisas desse mundo e que infelizmente vai levar para a destruição. Então que Deus coloque em nosso coração o desejo de permanecer na igreja do Senhor, com os olhos fixos na Canaã celestial, onde Ele está preparando o lugar para nós, na Nova Jerusalém, nas mansões celestiais, né? E aí, sim, haverá vida
em abundância, e essa vida em abundância começa aqui, não começa na volta de Jesus, e começa aqui. Deus quer que você e eu confiemos nas suas promessas e caminhemos pela fé, não pelo que você e eu vemos, mas pela fé. Vamos agora na próxima parte, terça-feira, dia 3. Vamos ver aqui os dois personagens, né? Vamos estudar sobre Ló e Abraão, né? Ló escolheu a terra de Sodoma e Gomorra, e Abraão escolheu a terra de Canaã, como diz o texto bíblico. A triste história de Ló, de escolher as planícies, né, de Sodoma, e também o que vai acontecer com ele, né? Primeiro com a guerra lá, em Gênesis capítulo 14, e depois a destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis capítulo 19. Vemos que foi uma escolha infeliz da parte de Ló. E também a sua a cobiça, né? Quando Abraão mandou para ele escolher a terra, ele pegou a parte melhor, né? Entre aspas, né? E armou sua tenda perto de Sodoma e Gomorra. Como diz Gênesis capítulo 13, verso 11 a 13, diz assim: Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Ou seja, ele armou a tenda em direção a Sodoma. Ou seja, de primeira ele não entrou, e não foi diretamente para Sodoma. Primeiro ele foi lá, armando sua terra perto de Sodoma, ou seja, indo em direção para Sodoma. Isso foi a primeira coisa que ele fez, né? E depois ele mesmo decidiu ir e estabelecer-se diretamente na cidade, que você pode ver em Gênesis capítulo 19, com a destruição de Sodoma e Gomorra. Verso 13, Gênesis 13. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Então claramente vemos que Ló escolheu estar num lugar extremamente ímpio. Um lugar extremamente ímpio, onde estavam pecadores extremamente rebeldes contra a palavra de Deus, como nos casos dos sodomitas e os que moravam em Sodoma e na planície em geral. Essas 4 cidades, né, como podemos ver em Gênesis capítulo 19, foram destruídas, né, que é um símbolo do que vai acontecer na segunda volta de Jesus, né? Essas cidades, o mundo, né, será destruído, ok? Com o resplendor da glória de Jesus, os ímpios serão mortos, ok? Todos aqueles que fizeram como Sodoma e Gomorra em rebelião contra Deus. Então, claramente, Ló escolheu as cidades da planície, o lado mais fácil. Igual hoje, temos a mensagem do campo, Deus está mandando o seu povo a sair dessas cidades, essas cidades cheias de impiedade, cheias de pessoas que têm o mesmo espírito de Sodoma e Gomorra, uma rebelião aberta contra Deus. No espírito de profecia, especialmente o livrinho Vida no Campo, fala que devemos tirar nossas famílias dessas cidades ímpias, ok? E ela também fala sobre essa escolha infeliz de Ló. Ló escolheu essas cidades. Ele poderia ficar um pouco mais perto de Abraão, mesmo sendo divididos aí. Um pegava um lado, o outro pegava outra parte da terra prometida, e não ficar brigando entre si, mas ele foi em direção a Sodoma, como diz o texto, e armou sua tenda em direção a Sodoma. E você e eu, o que estamos fazendo com a mensagem do campo? Será que estamos também armando nossa tenda, nossa casa, nessas cidades ímpias, onde está cheia de prostituição, de droga, de crimes, de todo tipo, de música mundana, que você às vezes nem consegue fazer uma oração, nem consegue fazer um culto, casa sobre casa, ao lado teu tem uma casa, ao outro lado tem uma casa, casa sobre casa, e barulho, e geralmente são pessoas que não são cristãs. Então, claramente, não podemos seguir o exemplo de Ló. E, infelizmente, vemos que Ló perdeu tudo. Perdeu as filhas, os genros, os filhos. Perdeu tudo, até a casa, o que ele tinha acumulado como bens materiais. Porque a Bíblia diz que eles dois tinham muito gado. Gênesis capítulo 13. Tinha muito gado, muitos bens.
mas ele levou tudo em direção a Sodoma e perdeu tudo. O espírito de profecia, com a mensagem de vida no campo, está falando a você e eu, como povo de Deus que acreditamos no espírito de profecia e na Bíblia. Deus está dizendo que devemos sair dessas cidades ímpias de Sodoma e Gomorra de hoje, ok? Vamos agora ver mais uma parte da lição de terça-feira, né? Depois que Abraão se separou de Ló, vemos que Deus apareceu a Abraão, né? E renova o pacto, né? Vamos agora em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, verso 14, 15 e 17. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então, claramente, depois que Ló se separou de Abraão, para ir armar a sua tenda perto de Sodoma, o que ele ia acabar fazendo, entrando mesmo, morando na cidade, né? Deus agora renova o pacto com Abraão. Ele diz que vai dar essa terra prometida para sempre. Note bem, para sempre. E as pessoas às vezes dizem assim: não, a Palestina não tem nada a ver conosco. Lembrando, nós somos semente de Abraão. Somos semente de Abraão, por quê? Porque eu sou cristão. Como diz Gálatas capítulo 3, se sois de Cristo, sois semente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, todos aqueles que são de Jesus, são cristãos, nós temos essa promessa. E o fato é que depois do milênio, a própria cidade santa, que é chamada Nova Jerusalém, estará exatamente onde está a velha Jerusalém, no mesmo local, no mesmo território que Deus prometeu dar a Abraão e a sua semente. Então, claramente vemos que Gênesis capítulo 13, verso 17, né? Capítulo 13, verso 15, né? Diz assim: para sempre eu te darei e a tua semente. Com isso, vamos agora com a primeira guerra global da Bíblia. Veja só, a primeira guerra global da Bíblia, quarta-feira, dia 4 de maio. A primeira guerra global da Bíblia, a grande coalição de Babel contra os reis de Canaã. Isso está em Gênesis capítulo 14. Veja só, a terra prometida tem passado por muitas guerras, muitos conflitos ao longo da história. E ainda vemos essa guerra lá na Palestina. Esses conflitos entre palestinos ou filisteus, né? Filisteus, ou palestinos modernos hoje, ou árabes, e o Estado de Israel. Vemos também outros países envolvidos aí. E segundo os vídeos que nós fizemos semana passada sobre a Terceira Guerra Mundial, né? Como todo mundo está falando desse conflito por causa da invasão da Rússia, né? Da invasão na Ucrânia por parte da Rússia, muitos estão temendo de um conflito generalizado entre as nações, entre as potências, as grandes potências do mundo. Então, por isso, decidimos fazer um vídeo embasado na Bíblia, mostrando que sim, na Terra Prometida vai haver uma guerra mundial, vai haver um conflito mundial aí, um conflito generalizado. E na Palavra de Deus, através desta lição maravilhosa da Escola Sabatina, encontramos a primeira guerra global, né, a primeira guerra global liderada por 4 reis e 5 reis. Na verdade, são 9 reinos, né? 9 reis. É a primeira coalição de guerra na Bíblia. Gênesis capítulo 14. Vamos ler alguns versos aí. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorloamer, rei de Elã, e Tidal, rei de nações, que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsha, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Abná, e a Semiber, rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar.
e ao rei de Isbela, que é Zoar. Então vemos que 4 reis ligados a Babel aí, né, terra de Sinar, né, a coalição de Babel contra a coalição dos reis de Canaã. Onde ficava essa terra de Sinar? Para isso vamos em Gênesis capítulo 10, verso 8 a 10, eu não vou ler por causa do tempo, que nos mostra que Babel foi construído por Nimrod, e no começo do seu reino, o reino de Nimrod, estava Babel, Ereque e Acade e Carné na terra de Sinar. Essa mesma terra de Sinar é onde reinou Nabucodonosor, terra de Sinar. Vamos ler aqui em Daniel capítulo 1, verso 1 e 2. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu a Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa do Senhor, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Então claramente vemos que essa terra de Sinar é a própria terra de Babilônia. Então a primeira guerra global registrada na Bíblia tem a ver com a Palestina. Como diz a lição aqui, vamos lá que vem uma parte da lição que eu encontrei muito interessante, né? A lição afirma, diz assim: o envolvimento de tantos povos de Canaã sugere que a questão em jogo nesse conflito era a soberania sobre a terra. Ironicamente, o acampamento de Abraão, o verdadeiro interessado, por ser o único verdadeiro dono da terra, é a única força que permanece fora do conflito, pelo menos no início. Então, claramente, vemos, estou comentando agora a lição, né? Vemos que esse conflito global, né, era para dominar a terra prometida, para conquistar a terra prometida. E Abraão, que na verdade o verdadeiro dono da terra, porque Deus a deu para ele, Deus lhe deu essa terra, ele ficou fora. Ele não se envolveu nesse conflito, igual que vai acontecer agora na Terceira Guerra Mundial, na Terra Santa, onde os verdadeiros possuidores da terra, os 144 mil, e posteriormente a grande multidão que vai se juntar a eles, não vão participar nessa guerra. Na verdade, eles vão se opor a essa guerra. Eles vão dizer que essa terra pertence ao povo de Deus, não às potências que estarão envolvidas nesse conflito no Oriente Médio. Porque vai haver um grande conflito na Terra Prometida, envolvendo muitas nações, poderosas nações, como aquelas nações que dão segurança para a terra de Israel e aquelas que vão atacar, como no caso aqui dessa primeira guerra aí, para dominar a terra. E infelizmente os que dão segurança, os que protegem Israel aí, Jerusalém, vão perder a guerra. Segundo Zacarias capítulo 14, Zacarias profetizou isso. E Joel capítulo 3 também profetizou. Muitos dizem que essa é uma simbologia, não é assim, mas eu pergunto, então explica. Se não é assim, explica. Porque não é símbolo aí, não é uma besta, não é chifre de monstro, não é. Diz que vai haver uma guerra, uma peleja. E Jerusalém será tomada. Zacarias capítulo 14. E daí, mas tu vê que Abraão, que é o verdadeiro possuidor dessa terra, segundo a lição aqui, e segundo o que Deus diz, porque para ser verdadeiro possuidor, ele tem que ter a possessão, e Deus prometeu dar essa terra para ele, mas durante essa guerra, ele não participou à neutralidade de Abraão com relação a essa guerra. Ele só se envolveu quando o seu sobrinho, o Ló, foi tomado. Ele foi lá para libertar o seu sobrinho das mãos desses reis que levaram ele. E ele e a sua família, a sua casa, né? Então aqui vamos ver aqui. Continuando com a lição, né? Eu estou lendo um comentário da lição da Escola Sabatina, né? A lição de adulto. A razão da neutralidade de Abraão é que, para Abrão, a terra prometida não foi adquirida pela força das armas ou pela sabedoria de estratégias políticas. O reino de Abraão foi um presente de Deus. A única razão pela qual Abraão intervirá é o destino do seu sobrinho Ló, que foi feito prisioneiro no decorrer das batalhas.
Então, claramente, vamos ver que essa grande guerra que vai haver agora, nos próximos meses ou anos, não sabemos exatamente quando, vamos provar que os que vão ganhar a terra prometida, que vão ganhar essa guerra, vão perdê-la. E o verdadeiro povo de Deus vai possuir a terra prometida. Vai possuir. E agora nos últimos dias. Agora nesses últimos dias, como diz Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31 fala de uma grande reunião que haverá no cume de Sião. No cume de Sião. E essa grande reunião, Deus vai levar o seu povo aí. Como diz assim, Jeremias 31, verso 8. Eis que eu trarei da região do norte e os reunirei dos litorais da terra, e com ele, cego, aleijado, mulher com filho, e aquela que está em parto, um grande grupo retornará para lá. Eles virão com choro, com súplica, e os conduzirei e os farei andar próximo a rios de águas, em um lugar reto em que eles não tropeçarão, pois eu sou um pai para Israel, e Efraim, aquela tribo que dominava as 10 tribos lá na Samaria, Efraim é meu primogênito. Ok? Veja só o que diz o verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e declarai isto nas ilhas de longe, até nas ilhas, e dizei, aquele que espalhou Israel, inclusive as 10 tribos do norte, porque a palavra de Deus menciona Efraim, aquele que espalhou Israel o reunirá e o manterá como o pastor faz a seu rebanho, pois o Senhor redimiu a Jacó e o resgatou da mão daquele que era mais forte do que ele. Portanto, eles virão e cantarão no cume de Sião, ou seja, lá em Jerusalém. Ou seja, vai haver uma grande reunião no cume de Sião. E correrão para as bondades do Senhor, para o trigo, e para o vinho, e para o azeite, e para a cria do rebanho, e para a manada, e sua alma será um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. E essa profecia vai se cumprir agora nos últimos dias, não é depois do milênio, porque aí diz assim, vai haver entre eles cego, aleijados, mulher com parto, mulher com filho, com filhinho, mulheres grávidas. E no céu não haverá grávida, não haverá mulheres grávidas, mulher com parto. Muito menos cego, aleijados, porque na volta de Jesus seremos transformados em um piscar de olho, em um abrir e fechar de olho. Então Jeremias 31 prova de que vai haver uma grande reunião, inclusive a Samaria vai ser reestabelecida, como diz no verso 5, tu ainda plantarás vinhas sobre os montes de Samaria. Então, claramente, está falando de Efraim, essa profecia é de maneira mais direta para os efraimitas, aquela tribo que dominou Samaria, e que no ano 722 foi levada para cativeiro até dia de hoje. Essas 10 tribos não sabemos onde estão, mas Tiago capítulo 1, verso 1 diz, as 12 tribos que andam dispersas no exterior, saudações. Deus sabe que eles estão por aí. E aquele que espalhou Jacó o reunirá. E quando ele reunir Jacó, inclusive as tribos de Efraim, as 10 tribos que Efraim dominava, vai haver entre eles mulheres que está grávida, cego, aleijados. Lógico, Deus vai curá-los. Isso não é uma profecia para a volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, ele não vai nos levar, ele vai nos levar diretamente para o céu. Mas nessa profecia, que é para os últimos dias, Deus vai nos levar para Sião, para os montes de Samaria. Ou seja, tanto Sião como Samaria será restabelecida. Ok? Então aqui vemos, como diz a lição, que eu gostei muito dessa parte, que o reino de Abraão foi um presente de Deus. Então essa terra vai ser um presente de Deus. A terra prometida vai ser um presente de Deus. Por isso ele não se envolveu nessa guerra, e por isso nós que cremos nessas profecias, e que vai haver uma terceira guerra mundial na Terra Santa,
a gente não vai se envolver nessa guerra, nesse conflito, de jeito nenhum. Somente vamos anunciar, vamos dizer para eles que essa terra é um presente para o povo de Deus, para os sementes de Abraão, para os descendentes de Abraão, inclusive todos aqueles que abraçarem Jesus, porque em Jesus nos tornamos todos participantes das promessas que está relacionada a Abraão. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 13, capítulo 14 também, vemos aqui como Deus livrou Ló e como Abraão não entrou nessa guerra. Então toda essa história de Abraão mostra como devemos lidar, como Deus vai nos guiando através da história passada para saber como reagir. E outra coisa muito importante é que em Gênesis temos a primeira guerra mundial, entre aspas, né? Uma guerra global, né? Reunindo Babel contra os reinos que dominavam Canaã, a terra de Canaã. E agora vamos ver uma réplica dessa guerra. Muitas nações vão brigar para dominar a Terra Santa, enquanto o povo de Deus, os verdadeiros possuidores, os descendentes de Abraão, especialmente os 144 mil, que devem ser selados agora nos últimos dias, com eles Deus vai estabelecer o reino a Israel. E vai cumprir todas as profecias de Jeremias 30, Jeremias 31, Ezequiel 36, Isaías capítulo 11, Jeremias capítulo 23, Miqueias capítulo 4, Isaías capítulo 2 e por aí vai. São muitas profecias que infelizmente o anjo da igreja de Laodiceia, na sua cegueira, diz que não tem nada a ver com a gente. Mas tudo bem. Se não quer aceitar, ele vai responder para Deus, o anjo da igreja de Laodiceia, o anjo da igreja da igreja adventista. O anjo encarregado para alimentar a igreja adventista diz que não tem nada a ver com a gente. Essas profecias são profecias clássicas, não são profecias apocalípticas, querendo dizer que não tem muita importância para nós agora nesses últimos dias. Temos que focar somente em Daniel e Apocalipse, e as outras profecias bíblicas não têm muita importância, são profecias clássicas, fazendo distinção, diferença entre os profetas de Deus, tentando classificá-los, dizendo só Daniel e Apocalipse que são muito importantes. As outras profecias não tanto. Por quê? Porque essas profecias falam das promessas de Abraão, de Gênesis capítulo 12, de Gênesis capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, 18. É terrível o que está acontecendo. A cegueira espiritual, né, como diz Apocalipse capítulo 3, e tu não sabe que tu é um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, descrevendo o anjo da igreja Laodiceia. Mas não podemos imitar o exemplo desse anjo, que está fazendo distinção entre os profetas de Deus, porque segunda de Pedro, capítulo 1, diz assim que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, porque os santos homens de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, nenhuma profecia da Bíblia é de interpretação particular, porque todos os profetas de Deus, inclusive Jeremias, Daniel, João no Apocalipse, todos os profetas, Isaías, falaram inspirados por Deus, e a palavra desses profetas vão se cumprir à letra. Que você acredite ou não, vão se cumprir. Vão se cumprir sim. Agora vamos na última parte da lição da Escola Sabatina, a parte da quinta-feira, que vai falar sobre Melquisedeque, né? Rei de justiça e rei da paz, né? Que era o rei de Salém. Então a primeira referência bíblica das palavras dízimos e oferta está nesse capítulo. Dízimo e sacerdote. A primeira referência na Bíblia que fala de dízimo está nesse capítulo. Gênesis capítulo 14, verso 18 e 20. E a primeira palavra também, primeira referência bíblica da palavra sacerdote. Vamos ver o que diz aí. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou Abraão, né? E disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, criador do céu e da terra, né? Possuidor, né? Dos céus e da terra, como diz alguma versão. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e lhe deu dízimo de tudo.
Claramente vemos que a questão do dízimo aqui mostra o reconhecimento e o agradecimento de Abraão, porque Deus concedeu para ele uma tremenda vitória. Uma tremenda vitória sobre os reinos, né? Sobre nessa batalha aí, ok? Ele participou, não de maneira muito destacada, ele foi e resgatou seu sobrinho, né? Primeiro orou a Deus, e Deus mostrou o que devia fazer, e Deus deu uma vitória para Abraão, e ele consagrou, deu o dízimo para o sacerdote Melquisedeque. Importante isso, né? Muito importante. E a segunda parte, essa foi a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia, Gênesis capítulo 14. E também nesse mesmo capítulo vemos a primeira vez que uma guerra global foi lá na Terra Prometida. Primeira guerra global, mundial, né? Entre aspas, não é mundial, mas global, que reunia vários reinos, foi nessa guerra aí. E estamos caminhando para uma grande batalha, um grande conflito na Terra Prometida. Tá certo? Como profetizam os profetas Zacarias e Joel. Agora, a primeira menção de dízimo está nesse capítulo também. E a última menção da palavra dízimo está em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, com conexão com a mensagem do último Elias, ou do terceiro Elias. Tá certo? Ou seja, o Antigo Testamento encerra, né, a última menção, referência de dízimo, está em Malaquias. Aí encerra-se o Antigo Testamento. E a primeira menção está em Gênesis capítulo 14. Mas por que usar Melquisedeque? Vamos aprofundar nesse aspecto aí. Vamos em Hebreus capítulo 7, como diz a lição. Vamos aprofundar um pouco e lendo Hebreus capítulo 7 e vamos ver o que estava acontecendo e por que Paulo usou Gênesis capítulo 14. É que, depois da vinda de Jesus, muitos judeus começaram a aceitar Jesus como Messias. Ele viu que Jesus realmente cumpriu as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Essas profecias messiânicas que estão em Isaías, em vários profetas bíblicos. Por isso você vê que esses profetas não são somente escreveram escreveram profecias que se cumpriram, inclusive a profecia messiânica, as profecias messiânicas de Jesus, né, sobre o ministério de Jesus, etc. E outras profecias que ainda vão se cumprir. Esses judeus viram que Jesus realmente é o Messias. E começaram a apoiar, com certeza, o ministério da igreja cristã. Esses judeus, né? Hebreus, né? De Hebreus. Aí, os outros judeus viram que eles estavam pecando, dizendo que não, vocês têm que apoiar o sistema do templo. Tem que ir lá no templo devolver seus dízimos e oferta lá. Aí vem, porque eles dizem assim, como que Jesus pode ser sacerdote se ele nem é da tribo de Levi? Não é da descendência de Arão, porque só a descendência de Arão podia ser sacerdote. Como que pode ser ele? Como ele pode ser sacerdote? Aí o apóstolo Paulo diz assim, que claro, tem um exemplo na Bíblia, o exemplo de Melquisedeque, que nem era da tribo de Levi, existia antes de Levi, e Deus colocou ele como um rei, ao mesmo tempo, e sacerdote. Daí Jesus sim podia ser rei, porque ele é da tribo de Judá, porque a linhagem real, a linhagem dos reis, vinham de Judá. Mas a linhagem dos sacerdotes vinham de Arão. Daí, Paulo diz que Jesus, não sendo da linhagem de Arão, podia ser sacerdote sim, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, a semelhança, né, de Melquisedeque, que não era levita, nem da tribo de Arão, porém ele foi um sacerdote. Então Jesus se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque.
enquanto de ser rei, ele podia ser porque ele é da linhagem davidiana, da linhagem de Davi, que é da linhagem de onde a tribo de Judá que foi escolhida por Deus para que os reis, né, saíssem daí, ok? Outro aspecto de Melquisedeque é que os cristãos estavam devolvendo os seus dízimos, apoiando a mensagem de Jesus. E os fariseus dizendo que não podia fazer, mas veja só o que diz no verso 11. Verso 11 e 12. De modo que era perfeito, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, pois o povo recebeu a lei sob esse sacerdócio, que necessidade haveria ainda de que o outro sacerdote, no caso que é Jesus, se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque? E se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Verso 12. Porque ao mudar o sacerdócio, uma mudança na lei também se fez necessária. Então, ao mudar o sacerdócio levítico, Deus fez uma mudança nessa lei. Não ia ser mais pela ordem levítica, mas a ordem segundo Gênesis capítulo 14, onde encontramos Melquisedeque. Então, ratificou que Jesus, sim, podia ser sacerdote e também, ao mesmo tempo, podia ser rei, e que os discípulos podiam devolver seus dízimos e as ofertas à igreja cristã, porque não mais podiam se submeter ao sacerdócio levítico. Isso é sumamente profundo. E isso é exatamente o que está acontecendo. No desenvolvimento da verdade, Deus vai colocando onde está a casa do tesouro. Por isso a casa do tesouro passou, a casa do tesouro, ou seja, onde está o alimento, né? Onde está o alimento. Lembrando, falando de Melquisedeque, estamos falando do dízimo também. Do dízimo. Porque Melquisedeque apareceu com relação ao dízimo. A primeira referência de dízimo está em Melquisedeque. A primeira referência de sacerdócio, está também com Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. E aí no verso 20 diz, e Abraão lhe deu dízimo de tudo. Então, falando de Melquisedeque, que encontramos em Hebreus capítulo 7, é falar da nova ordem de sacerdócio de Jesus, não segundo a tribo de Arão, ou de Levi, mas segundo a ordem de Gênesis 14. E falando disso, mostrando que sim, os judeus que aceitavam Jesus podiam devolver as suas ofertas, suas dádivas, diretamente para a igreja cristã, para a administração da igreja cristã, porque houve uma mudança na lei. Verso 12. Porque ao mudar seu sacerdócio, uma mudança na lei se fez também necessária. Hebreus 7, verso 12. Então, com o desenvolvimento da verdade, Deus vai colocando a casa do tesouro, como diz em Malaquias capítulo 3, né? Deus vai colocando a casa do tesouro de acordo com a necessidade, com a evolução da verdade. Isso é sumamente importante. Sumamente importante. Gênesis, vamos lá em Malaquias. Ok? Essa lição é tremenda. Muito, muito linda, muito profunda. Porque essa lição nos mostra a primeira guerra global, a primeira menção do dízimo, a primeira menção do sacerdote. E vamos ver agora a última menção no Antigo Testamento da palavra dízimo. Onde foi pronunciado? Está em Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos para o armazém, ou seja, a casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa e provai-me agora nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Então, claramente, essa é a última menção. E tem a ver com alimento. Para que haja alimento na minha casa. Trazei todos os dízimos para o armazém, ou seja, o lugar onde eles depositavam as dádivas, para que a casa de Deus, a igreja de Deus, tenha alimento. E o fato hoje, com a nova
com a mensagem do terceiro Elias, lembrando que Malaquias não fala só de dízimo, Malaquias fala da mensagem de Elias. Malaquias capítulo 3, verso 1, e Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, e assim que se encerra o Antigo Testamento. E o fato que Deus está dizendo agora em Malaquias capítulo 3, verso 8 e 9, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimo e oferta. O povo devolve e Deus está dizendo, vocês também estão roubando. E o povo fica assustado. Em que te roubamos, Senhor? E Deus diz nos dízimos e nas ofertas. E verso 9 diz, vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmo me roubastes. Toda esta nação, toda a casa estava roubando a Deus. Toda esta casa está roubando a Deus. Igual que aconteceu na primeira vinda de Jesus. Toda a casa de Israel estava roubando a Deus, porque esses sacerdotes, estavam usando os meios, os recursos do Senhor para combater a mensagem de Messias. A mensagem do Messias, a mensagem de Jesus. O ministério de Jesus. Na verdade, eles pagavam até falsas testemunhas para testificar contra Jesus. E você acha, onde eles achavam esse dinheiro? Com certeza, dos recursos que entravam. Por isso Deus, olhando a situação, diz, toda casa, vós mesmo me roubais toda esta nação. E o fato que hoje está na fase antitípica, que o Elias antitípico já chegou com a última mensagem, como ele profetizou, Testemunhos para Ministros, página 475, alguém deve vir no espírito e poder de Elias. E quando ele aparecer, os homens poderão dizer, sois demasiado sincero, não interpretais as profecias da devida maneira, deixa-me dizer como ensinar a sua mensagem. Então, claramente, vemos que a última mensagem, que não foi Ellen White, ela diz, alguém ia vir, alguém deve vir no espírito e poder de Elias. E o fato é que hoje, o anjo Laodiceia está usando os sagrados meios de Deus para combater a própria mensagem de Elias, que vem para sacudir a igreja, dar a advertência necessária para que a igreja se acorde e se prepare. É a mesma coisa que estava acontecendo no tempo de Paulo. Os judeus, ou seja, vamos colocar bem, os adventistas do sétimo dia do tempo de Jesus, porque guardavam o Messias, guardavam a vinda do Messias, guardavam o sábado, sétimo dia, e não comiam qualquer coisa, não comiam coisas imundas, igual que nós hoje. Os adventistas do sétimo dia normais rejeitaram a mensagem, enquanto os adventistas do sétimo dia cristão aceitaram Jesus e queriam apoiar a mensagem. E falavam, não, vocês não podem apoiar, Jesus não pode ser sacerdote, ele não é da linhagem de Arão. E Paulo diz, vocês não lembram de Melquisedeque? Melquisedeque não era da tribo de Levi, porque quando ele recebeu o dízimo de Abraão, Levi ainda estava no lombo dos seus pais, não tinha nascido. É a mesma coisa. Os adventistas regulares, nominais, vão seguir apoiando o anjo da igreja Laodiceia com seus meios, e eles vão usar esses meios para combater a mensagem de Elias de hoje, igual que no tempo de Jesus, os adventistas regulares, né, sétimo dia regulares, que aguardavam o Messias, guardavam o sábado, não comiam qualquer coisa, é um paralelo, faziam igual, a mesma coisa, e perseguiam o apóstolo Paulo, dizendo que não podiam fazer isso. Então, Paulo diz, houve uma mudança, houve uma mensagem mais profunda, agora tem um alimento. E o fato que Malaquias diz, traz todos os dízimos para o armazém, ou seja, casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Que alimento é isso? A primeira coisa, alimento espiritual. A segunda, alimento físico. Primeira coisa, alimento espiritual. O povo precisa de alimento espiritual para subsistir no grande e terrível dia do Senhor, como diz Malaquias capítulo 4, verso 5. Eis que vos enviarei Elias o profeta antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor.
Ou seja, não tendo o alimento espiritual, você não vai poder subsistir. Não tendo o alimento sólido da mensagem de Elias, que vem com uma mensagem de juízo. Como diz Malaquias 3, verso 5. Chegar-me-eis a voz para o juízo. Então, a mensagem do juízo, a mensagem de Ezequiel 9, a mensagem que vem para chacoalhar, para preparar um povo, é essa mensagem que vem, que tem as credenciais divinas, é o alimento de hoje que deve alimentar o povo de Deus. O alimento sólido, igual que aconteceu no tempo de Melquisedeque. É sumamente importante, porque Melquisedeque tem a ver com dízimo. E tem a ver com mudança. Uma mudança na lei, uma mudança do armazém, do local onde estava o armazém, que estava nas mãos do Sinédrio no tempo de Jesus, na primeira vinda de Jesus, e agora está nas mãos dos que abraçavam a nova mensagem, a mensagem mais profunda. E houve polêmica, houve polêmica. E Paulo usou Melquisedeque. E hoje podemos fazer a mesma coisa. Onde está a mensagem avançada, onde está o alimento avançado, profundo, para alimentar o povo de Deus, e é aí que está também a casa do tesouro. Amém? Que Deus abençoe vocês. E mais uma vez finalizamos uma lição da Escola Sabatina avançada. Que Deus possa nos guardar nessa poderosa mensagem dessa lição, né, que fala sobre as origens de Abraão, que nos mostra sobre a viagem, o chamado de Deus para na terra Canaã. Ele obedeceu. A ida dele para a terra do Egito, né, que Deus não mandou ele, mas ele foi, mostrando também que nós, como diz Ellen White, que a igreja deixou de seguir a Cristo e está constantemente retrocedendo para o Egito. E terceiro, vamos ver o Ló escolhendo Sodoma e Gomorra, como muitos de hoje estão escolhendo as cidades ímpias e terríveis, cheias de iniquidade, né, em vez de seguir a mensagem da reforma para o campo, né? Eles, infelizmente. Vemos também a primeira guerra global mencionada na Bíblia, que tem a ver com Palestina, e estamos indo rumo a uma guerra, um conflito nesse mesmo local, como foi profetizado em Zacarias. Vemos também nessa lição maravilhosa a mensagem de Melquisedeque, ok? Que tem a ver com dízimo, oferta e com a ver com mudança, ok? Hebreus capítulo 7, verso 12. Deus abençoe vocês e que Deus possa derramar sua paz, a sua bênção sobre todos nós, para que possamos entender os tempos que estamos vivendo agora nesses últimos dias. Até a próxima lição da Escola Sabatina avançada, com comentários profundos e avançados.